Yeah. Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área. Terminou. Vasco da Gama 2, Madureira 0. Primeiro jogo com os times titulares, né? Com os jogadores principais. Antes da gente falar do jogo, queria pedir para que vocês, obviamente, se inscrevam aqui no canal, dá aquele joinha, aqueles 3 Czinhos mágicos, curtir, compartilhar e comentar. Então dá sempre essa moral pra gente aqui. Sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial. Mesmo C de cerveja, cerveja mais Vasco é a nossa Ser Vasco. Então dá essa moral pra gente lá, dá essa moral pra gente aqui, para que a gente continue crescendo, a gente que tá retomando as coisas esse ano. E com certeza a gente precisa muito da ajuda de vocês cada vez mais. Bom, indo ao que interessa, fiz até uma colinha aqui para falar um pouquinho do que foi o jogo. Acho que a gente teve ali 30, 35 minutos no primeiro tempo do Vasco que a gente está querendo ver esse ano. Ou pelo menos de um Vasco que começasse jogando dessa forma. Então o Vasco realmente praticou um bom futebol nos primeiros 30 minutos de jogo. O Vasco que teve uma formação ali muito aguda, né, muito ofensiva. Um meio de campo que eu diria, foi até um debate sobre se é esse meio de campo mesmo, falando muito ali do Jair ou do Hugo Moura, se a gente, quando for para um clássico, se a gente entra com esse meio de campo de hoje, ou se a gente entra com o meio de campo um pouco mais reforçado ali na volância. Enfim, vamos aguardar. Eu sei que o Vasco hoje entrou bem, e aí, como eu falei, a gente teve uma surpresa muito agradável, que foi o entrosamento do quartetinho ali, Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho. Eu acho que a gente viu uma alternância ali, principalmente Jair, eu acho que um pouco mais fixo. Coutinho, dos 3, o que flutuou menos. Mas a gente viu Paulinho e Tietê realmente mudando ali. Às vezes um que vinha aqui pegava a bola da zaga ou do Jair para poder fazer a transição para quebrar a linha. Ora era o outro que fazia isso. E aí, como eu falei, o Coutinho, apesar de ser o que flutuou menos dos 3, era um cara importante para fazer a bola chegar no Alex Teixeira, que, né, caía para um lado e caía para o outro, variava. E aí, ao meu ver, né, eu acho que para toda notícia boa tem sempre um ponto de atenção. Então eu acho que a gente viu um Verratti inicialmente no jogo meio que perdido, e aí eu vou dar minha opinião sobre o que eu acredito. É que o Verratti, ele sentiu que ele vai ter que mudar, ao meu ver, para bom para ele, para positivo para ele, mas eu acho que ele ainda está numa fase de aprendizado, numa fase de adaptação. Acho que o Verratti, ano passado, até por uma questão de limitação no meio campo do Vasco mesmo, de falta de jogador, do problema do jogador de lado ali que a gente enfrentava, eu acho que o Verratti, ele voltava muito para buscar o jogo em 2024, e com isso ele cansava mais, ele que tinha que pegar aquela bola que o Vasco sempre rifava, aquela bola horrorosa do Maicon atravessada que ele sempre pegava. E eu acho que o Verratti, esse ano, pela qualidade desse quarteto que eu acabei de citar aqui, mas, e aí talvez nem seja o Alex Teixeira esse jogador, né? Tem muita gente já dizendo que essa vaguinha tá guardadinha pro Adson quando ele vier. Eu compartilho dessa opinião, acho que o Adson realmente vai ser o dono da posição ali, mas eu acho que o Alex Teixeira não fez uma partida hoje, e ainda assim já foi suficiente para poder deixar o Verratti limitado ali no cubinho, que é o que ele sabe fazer. Então eu acho que o segundo tempo, né, e eu acho que a gente teve um primeiro tempo com boas chances de gol, Piton com aquela bola com a perna trocada ali que ele chutou pro alto, Alex Teixeira depois de canhota, depois uma falta do Coutinho, depois uma do Tietê que ele não alcançou a bola, e na sequência acabou saindo o gol do Vasco, nas 21. Então os caras saíram jogando a bola errado, o Tietê pegou a bola, rolou no Paulinho, Paulinho botou pra dentro, gol mais do que merecido, Paulinho merecia demais esse gol. Então depois de 10 meses, ele que quase teve um gol validado contra o Cuiabá no ano passado, mas o juiz acabou anulando. Hoje, finalmente, mete o gol muito merecido. Paulinho, que é um cara, um monstro ali no meio campo, como eu acabei de citar. A partir daí, né, mais precisamente a partir dos 30, 35 minutos, aí o farol do Vasco abaixou um pouquinho, e aí naturalmente o Madureira ganha um pouquinho mais de campo, avança um pouco mais as linhas, dá uma equilibrada, e teve um chute de fora da área do Marcelo ali, que a bola passou raspando já com 37 minutos. E aí veio o final do primeiro tempo, o Vasco que volta com a mesma formação, e já com o Verratti, eu acho que mais ciente dessa não correria, que ele não precisa mais, né? Dessa correria que ele não precisa mais. Então acho que o Verratti já entendeu que ele poderia ficar um pouco mais na área para poder receber mais bolas, né? E acho que foi isso que aconteceu no segundo tempo. Claro que o time do Vasco acabou desconfigurando um pouco, né? Então o Vasco que teve com 21 minutos as primeiras substituições, saiu o Paulinho, o Alex Teixeira, e entraram o Maxime e o Cocão. Então o Maxime, eu acho que
continua com aquele déficit que ele já mostrava no ano passado. Todo mundo entendeu que a pré-temporada talvez mitigasse um pouquinho esse déficit, mas não aconteceu. Acho que ele ainda está precisando ali de um toque final. Tem uma quantia boa, sabe conduzir, mas teve um lance até que Payet trouxe desde a defesa, rolou para ele mastigadinho e ele chutou mal, mastigou a bola, enfim, chutou mal pra caramba. Aí aos 29, a substituição clássica que muita gente não quer ver mais, mas que de novo aconteceu, que é a saída do Philippe Coutinho, entrada de Dimitri Payet, que nos 3 minutos seguintes que entrou, encantou todo mundo que gosta de ver e assistir um futebol diferenciado, né, cara? Ele, esse lance que eu falei, que ele rolou pro Maxime nessa, cruzou uma bola na área no Verratti, que ele foi chutar, eu acho que a bola bateu na mão dele, e obviamente ali, responsável direto, né? Eu sei que foi indireto, né? Porque a bola ainda passou pelo Maxime, que rolou no Puma, e o Puma cruzou com a mão pro Verratti, mas aquela escapada do Vasco ali naquela jogada através do Payet, poucos sabem fazer aquilo, porra, e o francês é bom pra caralho, então eu ainda faço parte dos entusiastas, eu falo que se a gente vê em campo Coutinho e Maxime, a gente tem que ver Coutinho e Payet. Eu tenho certeza que o Carille vai preparar essa formação, vai trabalhar direitinho pra gente conseguir ver, mas a gente não pode ter o Payet fora desse time do Vasco, de jeito nenhum. E aí, como eu falei, o Vasco que trabalhou a bola, quebrou a linha muito rápido, né, um contra-ataque de almanac, né, como se fala. E o Verratti, não precisou nem sair do lugar, né? Literalmente ele plantado, grudado no chão. Puma botou na cabeça dele, 2-0 Vasco, matou o jogo. O Vasco pula para 6 pontos, não passa a Portuguesa, que mesmo com a derrota pro Fluminense, continua à frente do Vasco, que tem 2 vitórias, né? O Vasco que tinha 3 empates nas 3 primeiras rodadas, com essa vitória foi para 6 pontos, porém com uma vitória, por isso que fica em 5º lugar, mas já grudado ali nos 4 primeiros ali que vão se classificar. Tem muitos jogos pela frente, muita coisa para acontecer. Os clássicos vão começar a acontecer na próxima rodada, lembrando que só a Vasco e Fluminense que colocaram já os principais jogadores nessa rodada. Mulambada e Botafogo, tendência que na próxima já coloque. Respira aliviado, rapaziada, porque eu acho que esses primeiros 30 minutos realmente podem trazer aí um prenúncio de um Vasco bem qualificado, né, cara? Que os deuses da contusão lá não tragam nenhum tipo de notícia ruim pra gente, não vai trazer não. Vamos ter um Vasco completinho aí disputando esse Campeonato Carioca, muita coisa boa pra rolar, saldo muito positivo, torcida do Vasco, porra, arrebentou, mais de 17 mil pessoas lá assistindo, então um beijo Manaus, beijo pros vascaínos de Manaus, né, tinha gente do Maranhão ontem dando uma moral pra gente lá live, então desejar um final de semana, né, maravilhoso, a gente vai continuar vindo com conteúdos aqui, então mandar um beijo pro coração, não deixa de curtir aqui, dar o joinha, dar like, dislike, o que vocês quiserem fazer, dar essa moral pra gente aqui. Vascaíno, uma sexta maravilhosa pra todo mundo. Bata no peito, porque isso aqui é Vasco, porra!